Freitas, J. Freitas. Na Bahia, 8 horas 20 minutos, eu confirmo 8 horas 20 minutos. Nós já estamos aqui no estúdio com o doutor Luciano Cairuso, psicanalista. Atenção, muita atenção, para apenas uma parte do currículo do nosso entrevistado de hoje. Graduado em Filosofia pela Faculdade João Calvino. Doutor Luciano Cairuso é também formado em Psicanálise pela SPRN, Sociedade Psicanalítica Reflexológica Nacional, e pela Sociedade Psicanalítica Freudiana do Rio de Janeiro. Especializado em psicanálise infantil, clínica do trauma e sexologia. Possui mestrado e doutorado em filosofia da religião e o título de doutor honoris causa em ciências filosóficas pelo Instituto Superior de Educação e Pesquisa do Rio de Janeiro. Isso é apenas uma partezinha do currículo do nosso entrevistado. Já foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Em 2010, no Congresso Baiano de Psicanálise, recebeu, como é o nome aqui? Nouvelle Faculté. Nouvelle Faculté Libre France. Ou seja, o homem é respeitado e muito respeitado nessa área, conhecedor profundo. Por que nós fizemos questão de trazê-lo? O Brasil inteiro vive ainda no seu íntimo, a população, todo o drama da tragédia de Santa Maria. Nós tivemos a oportunidade de ver imagens de mães chorando a perda de filhos, de pais chorando perda de filho, outros parentes chorando perda de gente querida. E uma coisa que é difícil, muito difícil de se lidar é com a perda. Principalmente quando envolve nosso sangue. E o assunto hoje é exatamente isso. A questão da perda. Doutor Luciano, inicialmente, bom dia. Para mim é uma grande honra recebê-lo, né? E lamento que o recebo para tratar de um assunto que eu sei que é hoje o mote noticioso de toda a imprensa, mas que para mim é constrangedor, porque quando se trata da dor alheia, né, ela acaba também nos afetando. Bom dia, um abraço forte. Bom dia, Jota. É um prazer para mim também estar aqui. A satisfação é toda minha. Um bom dia, Camaçari, os ouvintes da Líder FM, essa rádio maravilhosa. Doutor Luciano, nós sabemos que, inclusive, quando se fala de morte, né? Sim. Normalmente se cria em torno dessa palavra uma espécie de cinturão que ninguém quer falar sobre isso. Morte, morte, morte. Não é isso? Por que as pessoas temem tanto esse assunto? Bom, a morte, ela configura o fim, né? Se você passa em frente a uma funerária, você percebe, você fica constrangido, você vê aquele monte de caixão ali na vitrine. É óbvio que ninguém vai chegar ali, né, olhar na vitrine e falar, meu Deus, eu acho que esse vermelhinho aqui é a minha cara, eu vou levar. Né? Ninguém quer saber da morte, ninguém quer tratar desse assunto, justamente porque o ser humano ele não foi preparado em sua estrutura, digamos, personal, ele não tem, digamos, esse preparo para perda. O ser humano ele não quer perder nada, ele só quer ganhar, ele só deseja. E a morte, ela configura um ponto final. Né? Então ninguém lida com isso facilmente. Agora, uma coisa me chama a atenção, doutor. A gente costuma ouvir muito, né, de algumas pessoas, não, eu já vivi o que tinha que viver, já estou preparado para o fim. Existe realmente essa preparação? Alguém está preparado para morrer? Olha, é uma pergunta muito boa. Eu acho que isso depende muito do patrimônio psíquico de cada um, né? Cada ser humano tem uma estrutura pessoal de vivência. É claro que a morte te assombra muito mais quando você tem questões que te ligam aqui. Pessoas que você ama, coisas que você ainda quer fazer. Agora, existe sim pessoas que perdem totalmente o sentido da vida. Esse desprendimento da vida pode ser inclusive patológico.
né? No caso da depressão, a depressão ela é a perda da vontade. Então, a pessoa pode perder a vontade de viver. Como nos casos também de desprendimento natural. Um homem que, de repente, não tem mais ninguém na vida, não tem nada que o prenda aqui, já está numa idade senil bem avançada e, de repente, ele está preparado para se, digamos, silenciar, né? Então existe isso, existe sim. Mas, no geral, o ser humano ele não quer morrer. Doutor Luciano Caiuso, já que eu falei sobre este assunto, o suicida, ele se enquadra nesse perfil que o senhor colocou? Sim, o suicida ele está totalmente enquadrado num contexto patológico, até porque normalmente o suicida ele está dentro do contexto depressivo. E, embora isso não seja o assunto, mas depressão, como eu disse, ela não é tristeza. É uma constelação de sintomas onde sua principal característica é a perda da vontade. Então a pessoa perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de fazer coisas que normalmente fazia, perde a vontade de tudo até chegar ao ponto de perder a vontade de viver. A vida perde sentido, né? Então o suicida está dentro desse contexto aí. Bom, já que nós estamos tratando da questão eu diria, da desvalorização da vida, sim, porque nesse caso aí é uma desvalorização da vida. Verdade. O que é mais complicado? O que pode ser considerado como mais agravante? Morrer ou perder alguém que é da gente, que é parente ou que é íntimo? Eu diria que perder é pior. Porque morrer absolutamente ninguém sabe qual é, digamos, a sensação vivencial da coisa, né? Você morreu. Então quem está aqui não sabe como é que foi lá. Independente do credo de cada um, ninguém sabe. Mas quando você perde alguém, em termos psicanalíticos, a perda ela está diretamente ligada a um contexto de energia. Porque, inclusive, no artigo de Freud, Luto e Melancolia, ele trata justamente do processo do luto, da perda. Porque quando você adquire alguma coisa, ou alguém, quando você conhece alguém, você desprende para esse alguém uma energia, tá? Que na psicanálise chamamos de energia libidinosa. Então você conhece um amigo num bar, ou uma namorada, um flerte, então você vai desferir para essa pessoa uma energia. Ou seja, o pensamento criativo vai fazer com que você veja esta pessoa com uma perspectiva diferente. Então você vai criar essa pessoa para você. Então você cria essa imagem e você joga nessa imagem toda a sua energia libidinosa, ou seja, seu desejo. Quando você faz isso, você cria um espaço acústico no teu aparelho psíquico e você encaixa essa figura, essa iconografia nesse espaço. E quando ela se vai, é como se ficasse um espaço vazio. Então você continua desferindo essa energia. É como se fosse uma torneirinha aberta que está saindo água e está enchendo um balde que não tem fundo. Então ele está ali, né? Ele está recebendo energia, ao mesmo tempo ele está também retribuindo a energia, porque a relação de troca é assim. Agora, quando você perde alguém, por exemplo, alguém morre, você está desferindo essa energia e ela não tem retorno. Então você continua amando, você continua gostando. Como fazer? É onde vem o luto. O luto é um processo de desprendimento energético daquela pessoa que você construiu em você, tá? E aí vem, dentro desse processo, o deslocamento, a substituição, enfim, é um processo longo. Gostei. Aliás, o senhor incluiu no nosso contexto o Freud. Sim. Não é isso? Qual o pior tipo de luto? Perda por morte natural, acidental, por doença, violência? Qual a classificação deste processo? Hoje pela manhã, inclusive, eu falava sobre essa questão, coincidentemente, sobre o choque, sobre o trauma. Trauma é uma palavra que deriva do alemão, quer dizer Traum, quer dizer ferida. Ferida. O que é o trauma? É o choque. Porque a perda, ela não é exatamente só a morte. Tá? Se um ladrão chegar aqui e levar teu relógio, você vai sentir uma dor profunda pela perda, pela usurpação. Então, é o choque do ato. Tá entendendo? Um namorado chega para a namorada de um dia para o outro, ela não esperava, na cabeça dela estava tudo bem. No dia seguinte ele diz: eu não quero mais nada com você. O que aconteceu ali? O choque. Então, o choque é o que causa a ferida. Então, a perda,
natural é aquela em que você se prepara para ela. E a perda pelo choque é pior. Então, quando você sofre o choque, é isso que pode gerar, inclusive, patologias, pode gerar distúrbios, né? Pode gerar mecanismos outros, digamos, psíquicos, que venham te limitar na sua vida laborativa, no seu dia a dia, enfim. Doutor Luciano Cairus, eu vou aproveitar, já que falamos dessa questão do choque. Quem absorve com mais facilidade, o homem ou a mulher? Rapaz, vamos colocar dessa forma. A mulher hoje é uma figura, como sempre foi, uma figura fantástica, sem a qual a gente não vive, né? Deixa eu aproveitar aqui para dar uma puxada. Verdade. E eu estou aqui para assinar embaixo. Pronto, é uma figura sem a qual a gente não vive. E hoje a mulher ela atravessa uma fase na sociedade, essa sociedade competitiva, egoísta, ela atravessa uma fase de transição muito importante. Porque o papel da mulher antes era um, hoje é outro. A mulher, hoje, ela está passando por uma mudança psicológica, emocional, social, no contexto geral. Hoje você vê mulher dirigindo, você vê mulher comandando o lar, você vê mulher dirigindo uma empresa. Então, hoje ela está absorvendo muito mais. A estrutura da mulher, digamos, teoricamente, seria mais forte do que a do homem para suportar a dor, né? Isso é até natural, que o que ela suporta nós não suportamos. Agora, psiquicamente falando, a mulher ela tem suportado muito mais do que o homem, porque o homem ele é talhado já para o trabalho, para a labuta, para aquela coisa toda. E a mulher não, então ela está absorvendo, digamos, uma tarefa social maior. Então ela absorve mais e pode, com certeza, sofrer mais por causa disso. Nós estamos conversando numa entrevista com o Dr. Luciano Cairus, psicanalista, graduado em filosofia pela Faculdade João Calvino. O Dr. Luciano está dando a explicação, através da psicanálise, da psicologia, do que é conviver com perda. A perda não é, como ele já deixou claro, que não é o caso do relógio, não é o caso de um anel, não é o caso de um brinco. É a perda de pessoas. Doutor Luciano, nós vivemos ainda sobre o trauma do que aconteceu lá em Santa Maria, né? E tivemos, portanto, o que podemos classificar de luto coletivo. Isso. É isso? Como lidar com esse luto coletivo? Tem forma para isso? Tem. Na verdade, Jota, nós vivemos uma sociedade extremamente egoísta. Tá? A nossa sociedade também sofreu mudanças devido a essa era mecatrônica, essa era de informática, onde tudo é Facebook, computador, as pessoas não têm mais o hábito do bom dia de manhã, aquela coisa de ir lá na casa, tomar um cafezinho, apertar a mão, dar um abraço. Hoje pelo Face você fala com 20 pessoas ao mesmo tempo. Então a sociedade está muito individualista, está muito egoísta. Portanto, devido a esse egoísmo, parece acontecer uma cauterização das emoções. Então ninguém quer saber do problema de ninguém. Né? Se você está com problema, está com dívida, está com doença na família, e você vai levar isso para alguém, essa pessoa se fecha, e isso é automático. Então hoje existe um contexto muito egóico na sociedade. Agora, quando acontece uma tragédia, como aquela que ocorreu no Rio de Janeiro, em Friburgo, né, que muitas pessoas ficaram desabrigadas, houve aquele soterramento, aquela coisa toda, o que aconteceu? Uma comoção geral. Por que acontece essa comoção? Quando o ser humano, ele, digamos, percebe que a sua própria espécie sofre uma ameaça, isso faz catapultar, isso faz, digamos, emergir um sentimento de preservação pessoal. É quando você se utiliza da empatia. É quando você olha para aquele grupo, para aquela quantidade de pessoas sofrendo, e você usa da empatia. E a empatia hoje é um sentimento difícil. Não é fácil hoje as pessoas serem empáticas, ou seja, sentirem o que o outro está sentindo. Então, esse ocorrido de Santa Maria, assim como a tragédia que ocorreu no Rio, ele cria essa comoção geral como um processo natural de instinto de preservação. Qualquer espécie é assim. Então, ela se protege. Não tem coisa pior do que você olhar para alguém que você ama, por exemplo, um filho,
vê-lo numa situação de perigo, de doença, e se sentir impotente. Você querer fazer alguma coisa e sentir suas mãos amarradas. Não tem sensação pior. Então a mesma coisa ocorre no coletivo, porque você está vendo aquela tragédia, você está vendo aquela mãe que está sofrendo, porque viu seus 4 filhos ali deitados e mortos, e você de repente é mãe ou pai, e você tem um sentimento, digamos, involuntário, é natural, é inato, você tem um sentimento de, digamos, de preservação da espécie. Você queria estar ali, você queria estar fazendo alguma coisa e você não pode. Então você, automaticamente, você introjeta o problema. Então você traz aquele problema, você introjeta ele em você. Se você tem filho, você vai imaginar teu filho morto, você vai imaginar você chorando, você vai imaginar você tentando ligar para o teu filho e ele não atendendo, e você sabendo que ele está no meio de um incêndio, podendo morrer. Então você começa a sentir. Aí é onde vem aquela miríade de